Fala, Render People! Animação de vegetação. A gente sabe que para criar uma animação realmente realista tem alguns elementos que precisam estar animados e não estáticos. Na maioria das vezes, nosso projeto, ora bolas, a mesa vai estar parada, a estante, todo o seu projeto vai estar estático, né? A sua casa. Porém, alguns elementos a gente pode animar para dar realmente muita vida na hora de criar a sua animação, além de movimentar somente a câmera. E a vegetação é o que dá muita vida numa cena externa, né? E dessa vez, nesse vídeo, nós vamos te ensinar como criar uma animação super realista dentro do Unreal. Vamos ensinar também, inclusive, o material que você vai utilizar nessa vegetação para ela ficar incrivelmente realista, como deve ser. Tá bom? Se você quer aprender tudo sobre Unreal, então você precisa estar aqui nesse vídeo, é onde você está, mas precisa também estar inscrito nesse canal para não perder nenhum dos nossos tutoriais aqui que toda semana a gente traz, beleza? Então quero chamar o nosso especialista Breno Barros para dar essa aula incrível para você e você dominar ainda mais animações, dessa vez animando vegetação de maneira realista dentro do Unreal. Bora pro vídeo? Dá-lhe render! Fala, Render People! Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Ó, o vídeo de hoje vai ser demais. Por quê? Porque a gente vai construir... Tá vendo essa árvore aqui na nossa cena? Ela tá totalmente sem textura, tá? A gente vai construir essa textura de uma forma bem simples e também vou te explicar e te ensinar como utilizar um parâmetro de vento muito complexo aqui no Unreal de uma forma bem simples e a sua árvore fica animada de uma forma incrível, tá? Aqui é o seguinte, então temos aqui uma vegetação totalmente sem textura. O que eu fiz aqui no nosso Content Browser, que é o local onde estão nossas pastas, texturas, tudo que a gente vai precisar. Eu separei aqui por 4 pastinhas. A primeira é a parte da animação, que quando for o momento eu vou te explicar certinho. A segunda e terceira e quarta é aqui as texturas, né? Então a textura da folha, a textura do galho e a textura do tronco, tá? Essas texturas vêm junto com o modelo. O que eu fiz foi tirar da árvore e é porque a gente vai construir isso juntos, tá? Então, para criar qualquer tipo de material aqui dentro do Unreal, na própria pasta de Content Browser, onde a gente está aqui com todas essas pastinhas, eu vou com o botão direito e venho em Material. Pede para pôr um nome. M_vegetação. O nome pode ser da forma que você quiser, tá? Por que eu coloco sempre o M aqui e underline? O M, uma linguagem universal do Unreal, significa material master. E o que é um material master, né? Quando eu dou 2 cliques, o material master é essa árvore que eu chamo aqui de todos os parâmetros, todas as texturas que a gente vai linkando aqui aos elementos, por exemplo, base color, specular, roughness. Então aqui é toda a parte da construção, por isso que ele é um material master, tá? Então para a gente configurar esse material master, o que a gente precisa ter aqui em mente? Quando a gente clica em qualquer área aqui do lado de fora, a gente tem todos os detalhes desse material. E para esse material, o que eu quero? Em Blend Mode, eu vou querer ele em máscara, porque a gente vai usar uma máscara para fazer o recorte da folhinha, tá? Eu quero também aqui em Shading Mode, eu quero aqui também o Two-Sided Foliage. Isso significa que a gente vai ter uma translucência nessa vegetação. E também eu vou habilitar o Two-Sided, que aplica tanto do lado certo quanto do lado oposto dessa malha, tá? Eu venho e aplico ao meu projeto. Pronto, uma vez aplicado, a gente vai construir então esse material. E como é que vai funcionar? Eu vou só deixar ele flutuante aqui no cantinho. Por quê? Porque eu vou deixar bem visível. Agora, nesse momento, eu entro nas pastinhas das texturas, né? No caso, eu vou entrar só nas pastas das folhas. Eu pego a primeira folha com Shift, na última, eu seleciono todas, tá? Ou com Ctrl, uma por uma. Eu venho, seleciono, seguro com o botão esquerdo do mouse, arrasto e solto aqui para dentro do nosso material master. Nesse momento, eu posso maximizar a janela. Agora, eu vou simplesmente ajustar as texturas, né, para deixar elas aqui uma embaixo da outra. E vamos ver o que é cada uma, né? A primeira textura, a gente tem como a cor. Então, a gente simplesmente linka ao base color, tá? A segunda textura, a gente tem como o specular. Então, eu pego o RGB, que é a somatória das cores, e ponho em specular. A terceira está sobre os recortes, então por isso que agora a gente põe a opacidade mask, que a gente ativou logo no início do material. Agora sim, ela já faz o recorte das folhinhas. Olha que legal. E aqui por último temos o Normal Map, que dá então ao nosso relevo dessa folha, dá essa textura
Bem legal. Basicamente, gente, só de eu aplicar isso aqui, eu já tenho o material já construído, tá? Só que para essa aula, eu quero te mostrar algumas coisas legais que a gente pode fazer aqui para dar mais qualidade ao nosso material. Primeira coisa, roughness está relacionado a quanto de reflexo e aqui o specular relacionado a quanto de brilho, tá? Então, para eu dar um reflexo, né, aqui para a nossa folhinha, eu posso ou clicar com o botão direito em promover para parâmetro, que é um valor que eu consigo colocar aqui entre 0 e até o número que você quiser, por exemplo, 1, ou simplesmente eu posso digitar aqui dentro, ó. Aqui no caso eu poderia usar um 0,7. O que isso significa? Valores próximos ao 0, ele fica totalmente reflexivo. Valores próximos ao 1, ele fica totalmente opaco, tá? Então isso tenha em mente. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão direito, promover para parâmetro. Então agora ele vem uma caixinha flutuante que eu vou deixar em 0,7, um pouquinho mais da metade, então ele tem um reflexo, mas nem tanto. Para quesito de organização, eu venho aqui e coloco embaixo da textura, só para não cruzar aqui as linhas, tá? Show! Lembra do Subsurface que a gente adicionou? Aqui, ó, Subsurface Color, que está relacionado ao Two-Sided Foliage. Significa que o lado oposto da nossa plantinha, ele vai ter uma outra coloração. Essa coloração, eu quero a mesma textura da Base Color, tá? Então eu clico com o botão direito e põe um parâmetro aqui de multiplicação, o nosso Multiply, no qual a textura da cor vem no A. E o que vai no B? Eu vou deixar bem lá mais embaixo. Eu quero que tenha um valor. A mesma coisa que temos aqui, ó, um parâmetro do roughness, eu quero um parâmetro do subsurface. Botão direito e aqui chama escalar parameter, tá? Esse é o parâmetro flutuante aqui para a gente pôr um valor, tá? Aqui em questão eu vou pôr em 1. E agora eu linko aqui no B, coloco aqui embaixo para ficar organizado e o resultado do A e do B eu coloco aqui em Subsurface Color, tá? Gente, é isso. Quando eu dou um aplicar, agora temos um material, eu vou minimizar, um material master aqui para nós, tá? Olha que legal. Criamos um material master. Se eu clico com o botão direito, eu vi aqui, ó, criar material instanciado. Quando eu faço isso, ele basicamente pede para dar um nome. Então eu ponho material instanciado e underline, aí eu posso pôr o nome que eu quiser. Por exemplo, folhas, underline 01. Pronto. Essa é o material instanciado. Tá, mas o que mudou? Parece que é a mesma coisa. Quando eu dou 2 cliques no material instanciado, olha que diferente. A gente tem aqui os parâmetros, né? Aqui o parâmetro do Subsurface, que a gente acabou nem nomeando ele. Ó, vou fazer isso agora. Material de vegetação. Eu venho aqui no parâmetro que a gente criou no Subsurface. F2 para nomear e eu ponho Subsurface. E agora dou um aplicar. Agora lá no nosso material instanciado, ó, Subsurface. Olha que legal. Então ele é um resumo do material master, tá? E aqui no parente é justamente o nosso master que a gente acabou de criar. Então o material instanciado nada mais é que um resumo aqui para nós, tá? Feito isso, eu simplesmente seleciono a nossa árvore, que em questão aqui não tem nenhuma textura, né? Vou em detalhes dessa árvore e agora eu aplico aqui no elemento 3, que é o elemento destinado a essa vegetação. Ela vai só compilar o shader, vamos aguardar um pouquinho. Pronto, material aplicado. Tá vendo que ela já aplicou aqui no material 3, que é relacionado às folhinhas, tá? Tá, Breno, mas agora é o seguinte, o material aqui 0 e 1, 2, por que eu tô falando que 0 e 2 é o tronco? Porque eu sei, tá? Aqui poderia ser você testando, simplesmente você pega o material e aplica aqui para ver aonde que ele está sendo aplicado, se você não tem conhecimento da malha em questão. Ó, aqui eu vejo que é um tronco, então dou um Ctrl Z. O material 2, elemento 2 e o elemento 0 está destinado ao tronco. Só que a gente criou um material aqui que tem máscara. Como é que você vai fazer para aplicar aqui no tronco? Gente, muito simples. No próprio material instanciado, eu vou com o comando Ctrl D. É basicamente um Ctrl C, Ctrl V, só que é uma mais prático aqui, tá? Pronto, dupliquei o material instanciado. Agora eu ponho o material instanciado do que? Tronco. 01. Show de bola. Então agora temos o tronco. Quando eu dou 2 cliques aqui, o que eu vejo? Pô, cadê os mapas? Porque eu queria trocar os mapas dessa vegetação. Muito simples também. Lá no nosso material master, né, que a gente criou, eu vou selecionar as texturas apenas, ó, e clico com o botão direito e promovo para parâmetro. Lembra que o parâmetro dá destinado então ao material instanciado? Nesse momento eu nomeio cada textura com seu nome. Por exemplo, Base Color. Aqui está destinado ao Specular.
Aqui está destinado à máscara, né? Então, Opacity, Mask. Show de bola. E aqui ao nosso Normal. Agora eu aplico. O que isso vai mudar? Quando eu vou lá no material do tronco, olha as texturas aqui. Que coisa maravilhosa. Basta eu ativar elas aqui novamente, deixar ela no cantinho para a gente visualizar. Vou na pasta do tronco e eu venho aqui e substituo, gente. Olha que simples isso aqui, ó. Então, onde é Specular, Specular, onde é o Base Color, Base Color, Normal Map, Normal Map. Tá, mas e a máscara? Porque até agora eu vejo que ela tá recortada ainda. Muito fácil também. Para você mudar isso, basta você clicar nesse nome e procurar aqui pelo próprio Unreal nativo por White. Significa branco, né, em inglês. E eu venho e pego qualquer textura totalmente branca. Com isso, ele tira essa máscara e deixa esse material totalmente sem máscara, tá? Feito isso, quando eu volto lá para nossa pastinha material do tronco, eu seleciono ela, vou em detalhes da árvore e aplico esse material. Olha que coisa boa. E agora falta o último, que está relacionado aos galhos, né? Eu venho, Ctrl D, duplico e eu coloco o nome galho, material instanciado, galhos 01. Tá? Entro no material, deixo ele aqui flutuante novamente, vou na pasta dos galhos e substituo o que for necessário. Pronto. Feito isso, eu posso até fechar, depois a gente abre novamente. Eu vou aqui em Content Browser, aula, seleciono galho e por fim eu aplico então aos galinhos da nossa vegetação. E está feita a nossa vegetação. Todos os materiais que a gente criou está relacionado então a um único material master e ele atende a toda a vegetação, criando então suas instâncias, tá? Isso é bem legal. Agora eu vou te falar sobre o material da animação. Conforme você está vendo aí na tela, a gente separou esse material da animação, a gente deixou ele mais enxugado, mais simples, para você visualizar e poder fazer isso agora comigo, tá? E esse material de disponibilização, né, que a gente precisa abrir juntos, eu vou te mostrar no final desse vídeo como fazer isso, tá? Mas para esse momento eu vou só te explicar como aplicar e como construir esse material de animação. Vamos lá. Ó, então aqui no nosso material master, o mais legal disso tudo é que a gente vai fazer só em um material e depois a gente mexe nos outros, tá? O que é isso? Vou deixar aqui flutuante novamente. A pasta animação, existem dois parâmetros aqui, o vento simples e o seu gust wind, relacionado aos parâmetros aqui dentro. Conforme você viu, ele é bem complexo, né? Mas aqui é muito simples de construir. Basta no material master, botão direito e achar o quê? Uma função. Você escreve por material function call. Clicando aqui, ele basicamente já construiu aqui para mim. Por quê? Porque eu já tinha selecionado aqui e pus material function. Só que naturalmente, ó, ele vem assim, ó, material não especificado. Basta você selecionar esse azulzinho e aplicar aqui e ele já está pronto, tá? É muito simples isso. Eu venho aqui no terceiro parâmetro que está relacionado ao Road Position Offset Tree, que no caso é a nossa árvore, e aplico ao Road Position Offset. Simples assim. E eu aplico esse material master. Fecho ele e lá no nosso Content Browser eu vejo que agora no material instanciado dessa vegetação existe um novo parâmetro que está relacionado ao vento. Ó, ativar vento? Sim, já está ativado. O vento avançado, eu vou te explicar agora. Força da animação do vento e a força do noise desse vento. O que isso significa? Ó, já está tudo funcionando. Olha que legal. Então vamos lá. A força da animação. Se eu coloco valores mais altos, por exemplo 3, a força dessa animação ela é mais agressiva. E o noise está relacionado a esse sambar. Ó. Se eu coloco aqui, por exemplo, 3 também, ó, ela começa a dar um erro. Mas está vendo que ela samba na nossa tela? Se eu pôr 10 aqui, fica uma beleza, né? Então aqui, esse valor tem que ser bem baixinho. Para a folha, eu vou colocar 0,2 e o valor da animação do vento em 3. Mas o que significa o vento avançado? Basicamente, ele anula o noise e deixa o vento da animação mais preciso. E eu vou deixar as folhas sem estar ele ativado. Onde eu vou ativar isso vai ser no tronco. Por quê? Quando eu ativo tudo novamente, ó, eu vejo aqui no tronco que ele fica mexendo. Tá vendo que tá estranho? Ó? Isso aqui não é natural, né? Quando eu ativo o vento avançado, ele basicamente não mexe mais daquele jeito de ruído, e sim do galho inteiro. Ó. Olha que legal. Então eu coloco o mesmo valor da força da animação, ó, ele mexe apenas o galho e a folha acompanha, tá? Ela não acompanha 100%, então a gente pode diminuir um pouco essa força. Ó. 2 já é mais que o suficiente.
Então tá tudo relacionado. E faço isso também nos galhos, ativo todos os parâmetros, ativo o vento avançado e eu ponho aqui no valor de 2, tá? Feito isso, a sua animação, ó, está incrível e você pode ir aumentando isso. Depois você vai ver aí, conforme a sua necessidade, né? De repente aqui o noise você pode pôr 0,5 para ela movimentar ainda mais, ó, 0,3, 0,4, e daí você faz o seu gosto para deixar a sua cena mais incrível ainda. Até aqui a animação na parede por conta da luz movimenta também, gente. Isso aqui tá incrível e basicamente só de você fazer essas funções, esse material que criamos aqui junto, ó, você consegue fazer qualquer outra vegetação e aplicar o seu vento avançado aqui disponibilizado para nós, tá? Isso é bem legal. Agora eu vou te mostrar como você pode levar essa função de animação, né, para os outros projetos aí pessoais seus. Bom, aqui temos um projeto então disponibilizado aqui no link da descrição do vídeo, que é o nosso Off 3D Academy Vegetação. Então a gente está disponibilizando aquela vegetação que você acabou de ver em aula, tá? Então o que temos aqui? A mesh propriamente dita, né? Basta você vir arrastar e soltar. Olha que fácil que é isso, gente. Temos os materiais, todos que criamos em aula. Temos as texturas, igual a gente acabou de ver, tá? E temos também a pasta animação. Então, se por um acaso você não quer levar essa vegetação em especial, né, em específico, você quer levar apenas a animação que a gente acabou de construir lá, que você viu, para aplicar em outra vegetação sua, gente, é muito simples. Aqui na pasta, onde que estamos disponibilizando, na pasta materiais, animação, selecione as duas opções que temos aqui, as duas funções, né, que não é nem um material, é uma função. Selecionado, deixou azulzinho assim, botão direito, vai fazer uma ação do que? De migrar, migrate. Aqui basta salvar o projeto e aqui ele está falando todo o caminho que essas duas texturas, duas funções está exigindo do Unreal. Eu venho em OK. Nesse momento, eu seleciono a pasta do projeto. Por exemplo, eu selecionei a pasta asfalto, que temos aqui um vídeo de como fazer um asfalto super realista dentro do Unreal. Aonde eu ponho selecionar pasta? Com a pasta asfalto selecionada, eu venho no pasta content. Deixa ela selecionada e põe em selecionar pasta. Pronto. Feito isso, ele sumiu aqui para mim, só quis mostrar para mim que ele foi enviado para essa pasta, tá? Simples assim. Uma vez lá dentro, basta fazer o que a gente fez em vídeo agora, que você vai conseguir animar qualquer tipo de vegetação no Unreal. Que coisa boa, né, gente? A gente animou essa vegetação da nossa própria biblioteca pessoal aqui. De repente você tem uma biblioteca de uma árvore e você pode configurar e deixar ela perfeita aqui para o Unreal e ainda por cima deixar ela animada conforme vimos em aula agora, né? Nesse vídeo maravilhoso que está aqui disponibilizado. E além de tudo, o material para você fazer download. Ah, gente, pelo amor de Deus, ó. Deixa eu te falar. A gente focou só na árvore, só que o tempo todo nesse baúzinho aqui tinha um segredo que eu vou te pedir agora, ó. Deixa o like, gente. Esse vídeo mereceu demais o seu like. Deixa o like, compartilha, salva na sua playlist. Siga o canal, porque a gente está trazendo sempre materiais incríveis aqui para você sempre agregar no seu conhecimento como artista 3D e aí principalmente do Unreal, que eu sou apaixonado, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua presença e dá-lhe render. E aí, gostou desse tutorial? Aproveita e comenta aqui qual outro tutorial você gostaria de ver aqui. E se você quer seguir aprendendo, eu vou deixar aqui um card, tá? Onde dessa vez, dentro do Studio Max, a gente ensina a criar material de vegetação super realista. O material faz toda a diferença. Às vezes você tem uma modelagem que está incrível da vegetação, você aprende a animar, inclusive, só que não fica real, por quê? Porque o material não está bonito, não está realista. E nesse vídeo você aprende realmente a criar um material de vegetação super realista aí para os seus projetos, beleza? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo e bora continuar aprendendo. Dá-lhe render!